Olha, a Mega Sena da virada vai dar mais de 300 milhões de reais, 300 milhões de reais para quem acertar 6 dezenas esse ano. E aí, pegou essa? Olha só, eu quero explorar com você algumas coisas que dá para fazer com toda essa grana. Quem sabe, né? Eu não tô falando com um milionário, de repente você acerta lá 6 dezenas da Mega Sena, já pensou? E se isso acontecer, provavelmente você não vai falar para ninguém, vai ficar quietinho, quietinha de bico fechado, né? Se eu ganhar, ninguém vai saber. A few moments later. Que eu sou rica! Meu, eu acho impossível você ganhar na Mega Sena e ninguém ficar sabendo. Não tem como você manter o comportamento de uma pessoa normal na frente dos outros. Aliás, falando de impossível, é quase impossível ganhar na Mega Sena. Você sabia que a probabilidade de você ganhar na Mega Sena é 1 em 50 milhões? Vamos fazer conta? Olha só, os matemáticos já fizeram essa continha. Basicamente, se você quiser ter 100% de certeza que você vai acertar, você tem que cobrir todas as combinações possíveis da Mega Sena. Isso dá, olha só, 50 milhões 63.860 jogos. E para você fazer todos esses jogos, você precisaria gastar, olha só, 225 milhões de reais. E aí você fala, opa, calma aí, se eu gastar 225 milhões de reais, eu posso ganhar 300 milhões de reais, certo? Não, porque se você não acertar sozinho, você vai sentar, sabe aonde? Fala aí pra gente, Dilma. Na mandioca. Agora, se de repente você entra na estatística, você vai fazer um jogo, só um jogo como uma pessoa normal lá na lotérica e de repente você ganha 300 milhões de reais. Vamos explorar um pouco as possibilidades do que você pode fazer com esse dinheiro, beleza? Bom, uma das curiosidades que eu sempre tive foi o seguinte, se eu ganhar na Mega Sena, eu tenho imposto de renda, eu preciso pagar imposto de renda? Sim, eu preciso pagar imposto de renda, são 30%, mas tem uma notícia boa. O imposto de renda é retido direto na fonte pagadora, ou seja, quem paga isso é a Caixa antes mesmo de te dar o prêmio. E quando ela anuncia que vai te dar um prêmio, por exemplo, de 300 milhões de reais, esse prêmio já é livre do imposto de renda. Porque se não fosse livre, você ganharia, por exemplo, 200 milhões e não 300 milhões. Tudo bem. Eu fico feliz do mesmo jeito. Agora, curiosidade sanada, vamos entender o que você poderia, por exemplo, fazer com esse dinheiro, tá bom? Se você não entender absolutamente nada de investimento, de finanças, e você quiser colocar esse dinheiro na poupança, por exemplo, esse dinheiro renderia para você, olha só, depois de 12 meses trabalhando na poupança, você teria lá 309.867.701 reais. Ou seja, o seu lucro total seria de 9.867.000. E isso daria uma renda média por mês para você de 822 mil reais. Já pensou, 822 mil reais por mês? Parece muita grana, né? E realmente é muita grana, pode parecer muito dinheiro, quase 1 milhão de reais por mês, mas se você for olhar para a rentabilidade da poupança, não dá. A gente tá falando de 0,3, 0,32% ao mês, é ridículo. E basicamente, se você coloca o dinheiro na poupança, você tá colocando dinheiro lá para o banco utilizar para emprestar para outras pessoas. Por exemplo, você ganha lá 0,32 ao mês, a média que tá a poupança hoje, tá? E o banco vai estar emprestando isso a 3, 4% em empréstimo pessoal, a 12% cartão de crédito ou cheque especial. E aí, mais uma vez, Dilma, onde ele tá sentando? Na mandioca. Agora vamos supor que você não queira correr risco nenhum, porque quando você está com dinheiro no banco, você corre o risco do banco quebrar. Então você não quer correr risco nenhum, você pega e compra o título mais seguro do país hoje, que é o quê? O Tesouro Selic. E aí você pensa assim, Tesouro Selic, calma aí, ele não me paga mensalmente. Se eu quiser receber alguma coisa, eu preciso vender alguns títulos e pegar o dinheiro. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar 1 milhão, ó, de 300 milhões eu vou tirar 1 milhão. Esse 1 milhão vai servir para eu viver durante um ano. Pô, dá para viver bem pra caramba com 1 milhão, hein? E aí os outros 299 milhões você pega e compra tudo em Tesouro Selic, certo? O que vai acontecer é que depois de 12 meses o seu resultado, que era de 300 mil reais, aliás, 299 mil reais em investimento em Tesouro Selic, vai passar a ser 310.505.000 reais, 947 reais, dando um lucro total de 11 milhões e meio. Isso vai dar por mês mais ou menos 958 mil reais. E isso já descontado imposto de renda e taxa de corretagem. Agora eu vou colocar outra hipótese aqui para você, eu vou dar uma viajada na maionese, tá bom? Vamos supor que você gosta, que você é muito fã da Itaúsa, a holding lá que administra os ativos do Itaú e de outras empresas, tá bom? Basicamente você gosta dela porque ela é uma ótima pagadora de dividendos, porque ela tem uma consistência no seu crescimento ao longo do tempo, é uma empresa extremamente sólida, muito valiosa, tem bons lucros, enfim, empresa excelente. E aí você decide pegar 300 milhões e comprar tudo em ações da Itaúsa. Bom, comparando os últimos 12 meses da Itaúsa, você teria o seguinte resultado se você levasse em conta tanto a valorização quanto os dividendos da Itaúsa. Em 12 meses você teria
teria, olha, 367 milhões de reais, 333.496. O seu lucro total desse período seria de 67 milhões de reais. Então, olha só, você teria 9 milhões lá na poupança, 11 milhões e meio no Tesouro Selic e 67 milhões na Itaúsa. Isso daria por mês mais de 5 milhões e 600 mil reais. É praticamente como se você ganhasse uma Mega Sena todos os meses. Só de valorização das ações seriam 39 milhões. E se contasse todos os dividendos recebidos nesse período, seriam 27 milhões de reais. É claro que ninguém vai pegar, por exemplo, 300 milhões de reais e colocar tudo na poupança, ou se não tudo em tesouro direto, ou se não tudo em uma única ação. Quando você faz isso, você está pegando todos os seus ovos, né? Os seus ovos de fritar, tá bom? E você colocaria todos eles na mesma cesta, ou seja, você está aumentando muito o risco do seu patrimônio. Mas esses exemplos que eu te dei é justamente para te mostrar que mais vale você colocar o seu dinheiro para trabalhar do que você torrar ele, entendeu? Se você der uma pesquisada na internet, você vai achar um monte de casos de pessoas que ganharam uma fortuna em herança, ou se não uma fortuna em loterias, e ficaram pobres porque simplesmente começaram a torrar o dinheiro, não colocaram o dinheiro para trabalhar para eles. Esse é o caso, por exemplo, do inglês Michael Carroll, que ganhou aos 19 anos o equivalente a 26 milhões de reais depois de 7 anos gastando com droga, mulherada, bebida, festa, amigos. Ele voltou a ser o quê? Um gari. Oi, mas que coisa? Tá, eu sei, eu sou um péssimo imitador de Silvio Santos. Mas também nós temos os nossos exemplos brasileiros também. Um brasileiríssimo chamado Antônio Domingos, em 1983, também com 19 anos, ganhou o equivalente a 30 milhões de reais na época. E, pasmem, o cara ficou 1 ano e meio dormindo na suíte presidencial de um hotel. O cara gastava muito com a mulherada, com bebida, com amigos, com festas. E, você não vai acreditar. Ele usava roupa sujava, sabe o que ele fazia? Jogava no lixo e comprava outra. E o pior, sabe o que ele fazia quando ele estava dirigindo o carro e o pneu furava? Ele deixava o carro, rodava para alguém e comprava outro. Ele comprou 19 carros nesse ritmo. Bom, resultado disso, né? O dinheiro acabou e o cara hoje vive de garçom. Quando você pega dinheiro na mão, você tem 3 opções. A primeira opção é você gastar, a segunda opção é você guardar, a terceira opção é você investir. De uma forma rápida, sem pensar muito assim, eu anotei mais ou menos o que eu faria com esse dinheiro. Olha só, eu colocaria 10% em imóveis, basicamente imóveis baratos, terrenos e casas de leilões, terrenos nessas cidades que estão em expansão. 10% eu colocaria em Tesouro Selic para eu ter liquidez e ter um fundo de oportunidade para quando as oportunidades aparecessem. Outros 10% eu colocaria em renda fixa, mas só que dessa vez a longo prazo, Tesouro IPCA. 30% eu colocaria em ações de empresas nacionais, de setores perenes e que priorizam o pagamento de dividendos. 10% desse dinheiro eu colocaria em fundos imobiliários. Outros 10% eu compraria ações nos Estados Unidos para proteger a minha carteira com um pouco de dólar. 5% eu colocaria na moeda do futuro, as criptomoedas, principalmente as criptomoedas emergentes. Outros 5% eu colocaria em small caps, que são empresas focadas em crescimento. Pegaria outros 5% e me tornaria investidor anjo de startups que tem um ótimo potencial de crescimento. E eu acho que na minha conta deve estar faltando uns 5% aí. Então eu colocaria em ouro. Eu compraria ouro também para proteger a carteira. Com essa composição, acho que eu teria uma carteira bem rentável e bem protegida. Ao longo do tempo, esse dinheiro ia trabalhar muito bem. Agora, será que na prática a teoria funciona mesmo? É só questão de ganhar para saber, né? Então tenho que ganhar na Mega Sena. Agora eu quero saber você. O que você faria se você ganhasse 300 milhões de reais uma cacetada só? Coloca nos comentários aqui embaixo do vídeo, eu quero saber, fiquei curioso. E se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de dar um like, deixa um joinha aí, porque isso vai fazer com que esse vídeo apareça para mais pessoas e vai me ajudar a fazer esse canal crescer também. E se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva, ativa a notificação, que sempre que sair novos vídeos como esse, você vai receber, beleza? Eu vou ficando por aqui, Pequeno Gafanhoto. Até mais!